Gisele, boa noite. Está sem áudio. Opa. Vamos ver aí. Não, ainda não. Pronto, agora certo, sim. Né? Gente, boa noite, Sara. É um prazer novamente estar com vocês, queridas, e uma satisfação de novo compartilhar aí um pouquinho da noite com vocês. A gente que agradece a sua presença. Que sorte que nós demos, né? Que geralmente terça-feira você não pode participar à noite, mas hoje, talvez por conta do feriado, né? Porque você é professora, eu não tenho certeza disso, mas enfim, muito bom ter você aqui. Obrigada, Florestan. Boa noite, Gisele. Ótimo mesmo. Obrigada, querida. Eu sou mãe solo também, então tem uma dificuldade a mais aí. Meu filho até falou verdade aqui. Então, às vezes, o terceiro turno, às vezes, me complica um pouco, mas ele está crescendo, está me ajudando aqui nas atividades. Boa noite, Gisele, bem-vinda. Obrigada, Miola. Sem áudio, Mário. O teu áudio, Mário Vitor. Bem-vinda, Gisele. Vamos lá, quem começa? Tereza Cruvinel. Vamos lá, Tereza. Mulheres com esse privilégio. Gisele, vamos começar por esse projeto que nós acabamos de rebatizar de projeto da impunidade, né? Esse aí, que visa dispensar de julgamento e punição todos os golpistas, né? Como você está acompanhando isso lá no Congresso, agora num momento bem decisivo, porque os bolsonaristas conseguiram 262 assinaturas para pressionar o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara está ali se remexendo e não toma decisão de colocar em votação, não ainda o projeto da impunidade, mas o pedido de urgência, né? O requerimento de urgência. Como você está vendo essa batalha toda em torno de algo que não diz respeito ao país, né? Pois é, Tereza, eu ia começar por aí, sabe, pela tua fala final, né? Quantos dias a gente está debatendo esse tema e falando e voltando a ele, falando obviedades, né? E esse tema está monopolizando a pauta de um Brasil que tem tantos temas para avançar, de um Congresso que tem tanto, né? Tem tanta dívida com o povo brasileiro, assim, em termos de programas e projetos estruturais que precisam ser defendidos, e a gente está empacado nessa questão aí por interesse absoluto, né, de um grupo político muito interessado em proteger aí o Bolsonaro e a sua turma, e muito pouco interessado em proteger as pessoas que eles dizem querer proteger, né, que são as pessoas mais humildes, mais simples, que estavam lá tentando o golpe de Estado, né? Então não é em nome dessas pessoas que eles efetivamente estão pensando, mas de fato o que me tranquiliza em determinado sentido, Tereza, é que de fato é um projeto inconstitucional, né? Que o Supremo vai barrar, então ainda que passe pelo Congresso, que a gente não espera, porque de fato deixar essa bomba aí nas mãos do Supremo também tensiona e também coloca o Supremo mais uma vez, né? Em linha de choque com a população. Então, se é um tema, se é uma pauta popular, né, isso traria aí uma certa dificuldade do Supremo, mas o Supremo também não tem que ter essa preocupação, né? Ele não representa necessariamente os anseios do povo, ele está lá para defender a Constituição. O Supremo é o guardião da Constituição, como a gente vem falando. Então, é um tema já desgastado, né? Um tema que nos impede de avançar em debates essenciais, mas é um tema que eles estão ali forçando, né, e tensionando para, de fato, preparar o campo, nós sabemos por quê, por uma tentativa aí do Bolsonaro de alguma forma, né, vir a ser candidato aí nas eleições presidenciais. Mas eu acho que já deu, né? A gente tem que enfrentar isso, esse tema já até me enoja um pouco, né? Porque falar dele irrita a gente, porque não tem menor cabimento anistiar gente que atentou contra a democracia, que quis um golpe de Estado, que não reconheceu a vontade do povo nas urnas e que teve toda a chance, né, de transação penal no Supremo Tribunal Federal. Houve uma compreensão muito grande, né, dos próprios juízes em fazer essa transação, buscar alternativas, e muitos não quiseram e agora estão aí enfrentando as consequências da lei também. Mas é um tema que a gente precisa superar.
né? Ainda que eles tenham avançado com esse regime de urgência, o que significa o regime de urgência é que ele fica nas mãos do presidente da Câmara, quer dizer, não significa que ele vai... Eu soube hoje que tem mais de 2.000 pedidos de urgência também. Então, a presidência da Câmara dos Deputados é que vai decidir quando coloca ou não em pauta. Daí a importância também, né? E o poder que tem a presidência da Câmara em decidir os futuros e os rumos do país, né? Mas, infelizmente, estamos lidando com isso. Eu espero que não passe. E hoje houve uma sinalização do governo também de que quem for, né, dos ministros ou da base de governo, quem votar nesse projeto tem que também ter consequências aí, né? Ou faz parte do governo ou não é a favor do governo. Então, a coalizão tem que ser tensionada também para fazer valer, né, por exemplo, a questão da renda dos 5 mil, da isenção do imposto de renda, o que interessa, de fato, à população, né? Mário. Gisele, você não acha que está em questão uma questão gravíssima, que é a questão da desautorização, a deslegitimação da ordem jurídica brasileira, do Supremo Tribunal Federal, de sua, digamos, soberania, a instalação de uma situação de choque entre poderes, na verdade, dessa maneira? Enfim, no fundo, não está se tratando de uma espécie de sabotagem da democracia ou do sistema institucional por dentro de um dos poderes, criando não uma situação limitada aos que estão envolvidos diretamente nesse projeto de lei da impunidade, mas mais do que isso, a própria institucionalidade, a sabotagem do próprio regime? Você não acha que isso está uma espécie de continuidade da tentativa de golpe frustrada em 8 de janeiro de 2023? E, Mário, você sempre toca nos pontos centrais, né? Porque esse é um fenômeno que não acontece só no Brasil. A desqualificação dos poderes, né? E esse tensionamento é natural do Estado, chamado Estado Democrático de Direito. Os poderes, eles se equilibram e são mecanismos também de contrapeso, né? Quer dizer, nenhum poder está acima do outro, mas eles têm contrapeso no sentido de que, de fato, o judiciário é quem tem o controle da legalidade sobre os atos do executivo e do legislativo também. Então, cada qual com sua competência. E é um fenômeno global, né? Eu estava avaliando o que acontece nos Estados Unidos também, que há um questionamento das decisões judiciais pelo governo Trump. Então, um executivo autoritário, e a gente viu isso no governo Bolsonaro, ele vai colocar em xeque as decisões judiciais, né? A gente lembra que toda vez que Bolsonaro ia para a rua, era para tensionar o judiciário, era para colocar em xeque o poder, né, a competência que tem, dada e atribuída pela Constituição brasileira, de ter a última palavra, muitas vezes, no que é constitucional e no que não é constitucional. E isso que irrita, né? Aqueles que não querem cumprir o seu rol democrático, aqueles políticos que são autoritários, né? Que estão disfarçados aí em defesa do princípio democrático, mas que são fascistas, que querem promover o autoritarismo com um poder exacerbado do executivo. A gente discutia, muitos anos atrás, na Faculdade de Direito, Mário, como, por exemplo, as medidas provisórias, né, os decretos do executivo, muitas vezes cumpriam função legislativa. E a gente questionava isso, porque num regime democrático que funciona, onde as instituições estão consolidadas e com funcionamento, né, mais efetivo, a gente tem um equilíbrio naquilo que o executivo legisla e naquilo que o judiciário também legisla, porque muitas vezes por omissão dos próprios outros poderes. Então, há todo um debate doutrinário sobre esses limites também da atuação do executivo na sua função, às vezes, até de legislar. Agora, a gente legislar quando há omissão do legislativo e também quando há omissão do executivo. Agora, a gente tem que lembrar, Mário, que o Supremo Tribunal Federal, ele também tem o que nós chamamos de poder contramajoritário. Então, muitas vezes, as decisões que ele toma serão decisões contrárias ao que quer o poder legislativo, porque ele tem essa função de assegurar os princípios constitucionais da Constituição. Muitas vezes nós temos um legislativo que é conservador. Aliás, é o que nós vivemos nos últimos anos, né, no país. Um legislativo que não está lá para defender a população. As pautas minoritárias, né, as pautas que muita gente chamam
de minoritárias, mas no sentido, não são minoritárias, né, que são direitos das mulheres, direitos dos indígenas, direito da população, muitas vezes dos movimentos sociais, direitos da reforma agrária, quer dizer, é um poder contra-majoritário, porque muitas vezes o nosso legislativo, infelizmente, não representa a diversidade popular e não defende os princípios básicos de direitos fundamentais. Então, quando o Supremo atua, muitas vezes, em nome desses direitos, ele está se colocando de forma contra-majoritária para preservar o núcleo essencial da Constituição de direitos fundamentais. Então, ele faz isso em nome da proteção constitucional. E este direito, né, e esta competência não pode lhe ser retirada. Agora, quando o Supremo decide contra esses direitos, é que a gente tem que questionar, porque nem sempre o Supremo está certo, nem sempre a Corte Constitucional está certa. Às vezes você tem um ministro que é conservador, que vai votar contra os direitos civis, contra os direitos fundamentais, os direitos humanos, mas, em geral, a nossa Corte Constitucional ela tem avançado em muitos temas. Eu exceptuaria aí a questão trabalhista, não tem avançado muito nesse sentido, mas temos aí, né, ministros que, embora sejam progressistas em algumas áreas, né, são defensores do capital, tá? Vamos falar claramente aqui. Então, as relações trabalhistas têm sofrido, sim, no nosso sistema de justiça, cada vez mais, né, do não reconhecimento dos direitos dos trabalhadores, cada vez mais dessa precarização está sendo defendida lá, mas muitas vezes é o judiciário que vai dar as decisões progressistas que a sociedade precisa em prol, né, e em detrimento, eu diria, de um legislativo absolutamente conservador que está lá para defender interesses de lobistas do agro, né, de bancada religiosa, né, que viola e atenta contra direitos das mulheres, por exemplo, e outros direitos, né, culturais que nós temos na nossa sociedade, da bancada da bala, né, que quer colocar toda a demanda da força policial, do direito ao uso do armamento, e é um poder que vai limitar esse tipo de ação, porque a Constituição é clara, né, ela está lá, e o núcleo duro dela, né, para a defesa dos direitos fundamentais. Então, nós temos esse contrapeso que o judiciário faz, sabe, Mário? E nós estamos vendo que esses governos neoconservadores, autoritários, de natureza fascista, atacam o judiciário, justamente porque eles não querem se submeter a esse controle do judiciário sobre as suas ações autoritárias. É exatamente o que está acontecendo no governo Trump, é exatamente o que nós vimos, né, no governo Bolsonaro, sempre atentando, sempre colocando o poder judiciário em tensionamento com a sociedade civil, né, de forma odiosa, inclusive, e a gente tem que lembrar daquele atentado, né, daquele atentado na frente do Supremo, daquele indivíduo, porque ele foi movido pelo discurso do ódio, né, aquele indivíduo que estourou uma bomba e acabou falecendo, né? Então, tudo isso é fomentado intencionalmente por esses governos neoconservadores, que não querem deixar o poder. Eles querem se manter no poder a qualquer custo, seja por meio de um golpe, seja por meio, né, do questionamento dos resultados eleitorais e pela fragilização das instituições de Estado. Miola. Gisele, na semana passada, a Suprema Corte julgou mais um lote de 17 criminosos do 8 de janeiro de 2023. O resultado foi 9 votos pela condenação e 2 pela absolvição. E os 9 votos, eles foram não para uma punição de 14, 17 anos, uma punição muito branda, né, que foi, na verdade, convertida em medidas restritivas, algumas medidas restritivas, como, por exemplo, aquelas que constam do acordo de não persecução penal, frequentar um curso, né, sobre democracia, ministrado pelo Ministério Público, pagar uma multa, né, e ficar em abstinência das redes sociais por 2 anos, e prestar serviços comunitários. Eu, intrigado com isso, eu fui atrás dos votos dissidentes, né, que é o voto do André Mendonça e o voto do Cássio Nunes Marques. Eu não sou jurista, mas um pouco de direito dá para se entender, e ali não é uma peça jurídica, não tem fundamentação jurídica. Ali é um discurso político que ele recolhe os argumentos centrais que a extrema-direita usa para contestar, né, essas condenações e a ação da democracia contra a tentativa de golpe de Estado. No dia de hoje, ou ontem, o André Mendonça, ele reitera os seus entendimentos de que a Suprema Corte ela é incompetente para julgar esses casos, e pior, ele diz que o Alexandre de Moraes ele deveria ser impedido de julgar essas ações. Então, eu queria te perguntar,
nós estamos diante de uma facção ideológica dentro da Suprema Corte que cumpre esse papel que tu estás dizendo de corroer a democracia, esgarçar, né, o nosso sistema normativo com o objetivo, né, de constituir uma ordem, esta ordem fascista e reacionária. O que é o papel desses personagens e o que a democracia, o próprio sistema jurídico pode fazer em relação a essas figuras que têm este papel nitidamente de uma força ideológica que não tem, né, um componente jurídico estrito sensu. Também, né, Miola, a gente passa por uma análise da própria constituição do sistema de justiça, a forma com a qual são eleitos os juízes, são nomeados depois, né, os ministros dos tribunais superiores, das cortes superiores, porque, de fato, sempre que quem entra na faculdade de Direito, depois vai estudar um pouco mais, vai dizer, bom, o juiz é imparcial, ele é neutro, né? Ele está lá para cumprir e aplicar o ordenamento jurídico. Esse é um mantra que a gente escuta nas universidades, né? No sentido de dizer que os juízes não podem ser politizados, que há uma neutralidade. A filosofia do direito vai trabalhar muito essa questão. Agora, a gente sabe que todas as pessoas, elas têm, ao contrário daqueles que negam a política, né? Tem muita gente que hoje nega a política, mas a gente sabe que todas as pessoas têm influências, valores, né, sociais, e tem pesquisas aí do próprio CNJ que vão identificar qual é o perfil desses juízes, né? Então, a pesquisa, eu não tenho os dados atuais, mas o que se sabe é que a maioria dos juízes brasileiros são juízes mesmo, homens, né, que são cristãos e que são casados, né? Nós temos, então, quando a gente vê o carômetro, quando a gente fala uma foto, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente vai ver lá que são homens brancos, em sua maioria, né? Então, o sistema de justiça brasileiro começa por aí. Ele é um sistema que não representa a diversidade do povo. Não representa, porque a forma de seleção, o concurso público, quem tem acesso à universidade, né? Isso foi se alterando nos governos do PT, com acesso às cotas, etc., que vão ampliando e vão democratizando esses espaços de poder, mas isso leva tempo. Então, primeira coisa, é claro que todo juiz tem opção de valor, né? É inegável dizer que agora ele não pode manifestar uma decisão jurídica, né? Ele não pode claramente, como a gente viu, por exemplo, no caso do juiz Sérgio Moro, como a gente viu em todo o processo da Lava Jato, que ficou escancarada ali a perseguição político-partidária, porque o Moro é um juiz que ia, né, num lançamento de um filme que o celebrava com o Ministério Público, aquele que estava atuando na acusação. Não havia a menor preocupação dessa gente em mostrar, né, que não havia uma coalizão de interesses ali do Ministério Público com o próprio Judiciário. Então, quando a gente fala, você diz, bom, qual é o limite, né, para um juiz manifestar ideologicamente? A gente tem toda uma análise, Miola, do sistema de justiça, porque dizer que ele é apolítico primeiro equivocado, né? Porque os juízes eles têm o dever de ter imparcialidade no seu julgamento. Agora, acreditar que esses juízes não têm origem, não têm classe social, que eles não têm interferência dos círculos que eles muitas vezes frequentam, né? Dos eventos que eles vão, muitas vezes patrocinado por farmacêuticas, né? Vamos falar a verdade aqui. Essa as relações que a gente tem no sistema de justiça, elas são também relações sob lobby, né? Relações que enfrentam também interesses de toda a ordem, né? Então, imaginar que eles são pessoas, né, de fato, heróis aí que estão acima do bem e do mal é um equívoco. Todos os juízes e juízas têm valores, eles estão sujeitos à sua condição social, ao seu status de vida, e isso vai estar refletido nas suas decisões, porque o direito não é uma ciência exata, né? Ele não tem uma fórmula, ele vai depender de convencimento, de convicção, né, dos valores da pessoa que está em julgamento. Então, esses juízes que você citou, obviamente, são juízes que são decorrentes do bolsonarismo, e eles estão ali para cumprir um papel, e vão cumprir um papel fundamental em defesa dos valores do bolsonarismo. São pessoas, e aqui, claro que a indicação, né, do presidente passa aí por toda uma avaliação do Senado, mas é evidente que eles têm vinculação daquele partido que o elegeu. Muitas vezes eles não seguem, né? Não quer dizer que ele vai seguir a sua vida no Supremo defendendo aquele partido. A gente viu isso no caso da Lava Jato.
que juízes que foram indicados pelo próprio governo PT votaram contra o presidente Lula. Né? Então, pessoas que são mais qualificadas, mais formadas, né, que têm um cabedal jurídico com maior responsabilidade e compromisso, não necessariamente vão defender lá os valores ou os partidos os quais indicaram. Mas esses dois, em especial, que você citou, são pessoas especialmente que não eram pessoas reconhecidas na academia, né? Não tinham grande reconhecimento no mundo do direito, né? Vieram de um tempo, de um contexto político tenebroso do Brasil, no momento de uma pandemia, de um governo que fez o que fez com o nosso país. De um ministro da saúde que era general. Um ministro, exatamente, né? Quer dizer, sem maior compromisso com a qualificação, né, técnica que a gente viveu naquele momento. Então, é uma discussão profunda, viu? Porque envolve essa análise de como é formado o sistema de justiça, da própria indicação, da forma de indicação, da democratização do judiciário, né, da formação dos estudantes, das relações de poder em relação ao sistema de justiça. É muito complexo. Então, não tem uma solução fácil, né? Agora, claro, esses juízes estarão ali interferindo e vão ter o voto igual aos demais ministros, né? Muito mais qualificados e muito mais preparados que eles, na maioria das vezes, para dar essas decisões. Agora, não há um controle, até porque, como eu falei, não há um controle, a não ser que seja algo muito assintoso, um abuso de poder, né? Corrupção, etc., que possa ter um controle sobre essas decisões, especialmente da Corte Constitucional. Das outras instâncias, existe o CNJ, que faz um controle, uma fiscalização também da atuação do Poder Judiciário, né? Mas esse é um tema complexo, viu? Envolve realmente uma análise muito mais profunda sobre a formação, sobre a influência política e até sobre as raízes autoritárias do nosso Poder Judiciário. Porque vamos lembrar que na ditadura nós tivemos afastamento de ministros, né? Ampliação do número de ministros para controle mesmo do sistema autoritário, mas muita gente defendeu este governo. Muito juiz defendeu e legitimou o regime ditatorial no Brasil. E isso ainda até hoje, né? A gente tem resquícios desse tipo de pessoas no sistema de justiça. Aliás, com juristas que eram professores universitários, elaborando o ato institucional número 5. Mas o que eu queria trazer aqui é a minha preocupação, e acho que a sua também, em relação a um projeto que está por trás desses autocratas que surgiram no mundo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Argentina, né, que repete um modelo nazista, né, de perseguição. A gente tem visto nos Estados Unidos a maneira como o Trump está perseguindo imigrantes, né, mandando para El Salvador, né, contratou El Salvador para enviar imigrantes que são deportados, e pior, está fazendo uma ação contra as universidades, passando por cima da primeira emenda, algo que eu jamais imaginei testemunhar, né? Eles não dão liberdade de expressão, né, dentro das universidades. O Trump determinou que as universidades não podem admitir de jeito nenhum o antissemitismo e discursos a favor dos palestinos e em defesa das pessoas que estão sendo mortas, né, do genocídio que está ocorrendo em Gaza, né? E isso me faz lembrar também o que ocorreu na Alemanha nazista, né, onde alguns grupos eram marginalizados, presos, levados para campos de concentração, e se alguém da população tentasse esconder ou dar guarida e tal, seria também levado para a masmorra, para os presídios e para os campos de concentração. O que ocorreu, por exemplo, esses dias, que chamou a atenção, foram dois jovens de origem palestina que estavam cursando universidade, acho que um era na Universidade de Colômbia e outro, acho que em Harvard, né? Mas o de hoje, que saiu hoje no New York Times, é um rapaz palestino que estava no centro de imigração, onde iria tirar sua cidadania americana, e antes de entrar na sala,
ele foi preso, encapuzado, e sumiram com o jovem, sumiram com ele, a família desesperada procurando por ele, né? E um juiz, né, teve que ali determinar que esse rapaz deveria ser solto, né, e que não havia motivo para a prisão dele, né? Mas aí as alegações são sempre as mesmas, né? Que são contrários ao massacre que está ocorrendo em Gaza. Eu queria que você explicasse aí como é que você vê essa situação se repetindo no mundo, né, depois de tudo que a gente já viveu, né? Florestan, é de arrepiar, né? Muito triste, porque você citou a Alemanha nazista, e de fato uma das primeiras ações, né, do governo nazista é retirar, esvaziar de sentido o status de cidadania. Então, muitas vezes você não tem alteração legal da lei, você vai criando condições para algumas pessoas que têm determinadas características perderem o acesso à proteção legal. Então, é isso que a gente está vendo, exatamente isso. Nós estamos retirando, o governo dos Estados Unidos está retirando o status de cidadania de, inclusive, imigrantes legais, migrantes que têm visto de permanência, migrantes que estavam lá autorizados pelo próprio Estado, né, americano. E isso é assustador porque nós sabíamos, Florestan, que a política migratória era o tema central do presidente Trump na campanha. Então, nós sabíamos. E logo na sua posse, ele adotou uma série de decretos autoritários. Vocês lembram daquele conjunto de decretos, né, com medidas que ele foi lendo ali, vocês já abordaram isso em vários programas, mas sobre a migração, foram 8 decretos específicos. Então, o que significou? Essencialmente, né, fazer da imigração ilegal um crime. Então, nós temos aí uma primeira ação que é fundamental, que altera as políticas anteriores. Fazer a migração ilegal um crime. Porque o ato de migrar, e muitas vezes a migração ilegal, não é um ato criminoso, né? A gente não pode comparar um crime. A imigração ilegal é uma situação irregular apenas. Você entra no país, você entrou como turista, passou o tempo lá de turismo e ficou no país, você está irregular no país. Não quer dizer que você é um criminoso, né? Então, essa mudança de qualificação ela é fundamental, porque é ela que permite todo o abuso de poder que decorre disso, Florestan. Então, veja, teve uma mudança de concepção. Olha, nós agora vamos acirrar no tema da migração. Então, vamos acelerar a deportação, vamos aumentar a fiscalização, vamos aumentar a triagem de imigrantes. Eu vi, inclusive, notícias de alemães que passaram por sistema nos aeroportos vexatórios, eles reclamando, coisa que jamais eles pensavam. Bom, eles sentiram na pele o que passam os latinos, né? Mas para eles nunca imaginavam que ia acontecer isso com cidadãos da União Europeia, inclusive. Mas é claro que com os latino-americanos é muito pior. O reforço da fronteira foi uma ação também. Então, o Trump colocou a questão da migração e da fronteira como segurança, um tema da segurança nacional. Então, coloca o Exército para cuidar disso. E, especialmente, viu, Florestan, a suspensão do programa de refugiados. E esse é um tema muito importante que tem que ser colocado, porque quando ele tira um conjunto imenso de imigrantes, que é especialmente venezuelanos, cubanos, né, haitianos, desse status legal, quando ele revoga esse asilo, que é uma proteção especial em função do país, né, é uma proteção que o país pode dar em função de reconhecimento que esses países passam por perseguição, eventualmente política, inclusive, então eles dão um asilo especial. Ele retirou essa proteção e retirou, inclusive, a proteção dada, né, às crianças que nascem em território dos Estados Unidos quando são de filhos de imigrantes, que tinham lá todo o reconhecimento de cidadania e que agora vão ter dificuldades para ter também. Então, esse tipo de restrição permite uma política autoritária sobre esses migrantes. E aí vem o pulo do gato, né? Porque ele diz assim, bom, nós só vamos perseguir aqueles migrantes que estão vinculados com a criminalidade. Então, o que ele fez? Como a Venezuela, no começo, não sei se vocês lembram, estava recebendo alguns aviões e depois houve uma ruptura, né, de diálogo com o Maduro, eles fizeram esse acordo com El Salvador, do Bukele, esse presidente que teve ontem lá na Casa Branca, atendido pelo Trump, que fez uma negociação, né, de criar um campo de concentração, não, eu vou chamar assim, porque é um campo de concentração lá, recebendo dinheiro dos Estados Unidos,
para receber os deportados da Venezuela, né, desse país que eles não querem mais dar asilo. Gente, isso é estarrecedor, porque não há precedente legal nessa possibilidade. E mais do que isso, eles usaram para evitar todo um protocolo que existe na justiça, né, e das leis de proteção de imigrante, que tem direito à defesa por um advogado, que tem direito a se defender, fica detido muitas vezes, mas tem direito a esperar uma decisão judicial, usou uma lei do inimigo estrangeiro, lá do século XVIII, para ter autorização rápida do presidente de mandar deportar para El Salvador. Então, eles estão usando essa ideia de que são terroristas, né? E aí qualquer um é terrorista, né? Para esses migrantes ilegais, mas agora também para migrantes legais, ou seja, que tinham visto, que é o caso dos palestinos que estão protestando legitimamente, de forma pacífica nas universidades, né, contra a guerra. Então, eles são acusados de terroristas e defensores do Hamas. Agora, o governo Trump não admite, né, ele não tem que provar que eles são terroristas, ele simplesmente pega de forma autoritária, com policiais, né, da imigração encapuzados, né, quer dizer, uma coisa de filme mesmo, uma coisa de Estado terrorista mesmo, né, sem qualquer preocupação com a legalidade. E, inclusive, no caso do próprio aquele cidadão que é de El Salvador e que foi preso irregularmente, né, agora, até a migração tinha reconhecido e tinha uma decisão da justiça proibindo a deportação deles. Ontem, nessa conversa com o Bukele falou, bom, nós não vamos devolver, porque ele é terrorista. Ele vai ficar lá, ele vai continuar lá, mesmo sendo ilegal, mesmo tendo uma decisão judicial favorável. Então, é um Estado absolutamente autoritário, que tem utilizado desse sequestro da cidadania, especialmente dos palestinos, especialmente dos migrantes latinos, né, que eles não querem, para criminalizar, né, esses migrantes e ter uma autorização imediata de deportação de forma absolutamente ilegal, abusiva, atentatória aos direitos humanos, atentatória à primeira atacando as universidades, né, perseguindo estudantes dentro das universidades e cortando verbas das universidades. E ameaçando, né, de uma forma clara, né, Harvard, você citou, a Colômbia também, a Universidade de Colômbia, que foi onde ocorre esse movimento pró-Palestina, da Organização Estudantil de Palestinos, né, a Universidade de Colômbia já voltou atrás, então ele aceitou as condições do Trump para não perder o dinheiro. Mas em Harvard, não, eles fizeram uma nota muito positiva dizendo que não há governo que dite o que deve ser feito numa universidade. Então, Harvard está, até o momento, né, a gente não sabe amanhã com a pressão, mas é porque o Trump fez uma lista de exigência para as universidades para que elas retirassem financiamento de programas de diversidade, de equidade, né, de defesa dos direitos humanos, e devendo se alinhar. Especialmente, eles queriam, inclusive, que as universidades mandassem uma lista dos migrantes, né? Informasse ao governo quantos estrangeiros eles tinham. Então, a universidade tem que se curvar a essa decisão autoritária, mandando informações de estudantes, mandando, né, retirando esses programas de acordo com o que quer o governo. Gente, é uma ditadura. Né? Não tem outra palavra. Né? Dizer que é governo autoritário é até bonito, é uma ditadura. Se a gente está vivendo um processo absolutamente ditatorial com essas medidas emergenciais e com total desrespeito à justiça, né? aos juízes que dão decisão, e perseguição, inclusive, aos juízes, promotores que processam, né, ao governo dos Estados Unidos em função desses desmandos, essas ilegalidades que eles têm, que o governo Trump tem feito. Gente, realmente sem precedentes, né? Especialmente na história dos Estados Unidos, esse tipo de desmando, esse tipo de autoritarismo. E isso dá margem, né, para finalizar, também para que esses títeres, né, latino-americanos reproduzam esse tipo de protocolo. Quer dizer, a gente já tem essa trajetória, já tem esse histórico de ditadura, então agora tem os Estados Unidos com esse precedente, quem é que segura? Né? Quem é que agora vai segurar a democracia liberal e representativa que nós temos até hoje? Né? Sara? Olha só, Gisele, a gente tem algumas colocações aqui que eu queria ler para você brevemente, a gente só tem 2 minutos, mas eu vou ler assim rápido e depois pedir para você falar sobre o deputado Glauber Braga, que a nossa audiência está insistindo muito aqui. A Joara fala assim, eu tenho dupla cidadania, ela mora nos Estados Unidos, né, e eu não ando sem documentação. A Kátia fala, eu tenho uma ex-aluna que é professora na Califórnia e trabalha com mudança climática, e lá está rolando o terror.
as pesquisas estão deixando de ser publicadas. Muita gente falando da possibilidade do Brasil repatriar esses cientistas brasileiros que estão lá, né? Isso já está sendo estudado. O Ezequiel Bigato fala assim: estamos presos às pautas do bolsonarismo. Saturar o debate virou uma estratégia e estamos atribuindo valor excessivo a tudo isso. E, como eu falei aqui, muita gente pedindo para falar dessa luta aqui do deputado Glauber Braga. Sara, concordo com todos os comentários, né? A gente está saturado mesmo com o tema da anistia, e, de fato, há uma perseguição gigantesca sobre as universidades, porque o fascismo, como a gente dizia aqui, ele precisa, sobretudo, da alienação. Então, por isso que a cultura, as universidades serão sempre, os livros, né, a proibição de livros, serão sempre os alvos fundamentais de um governo que quer se impor de forma autoritária. Então, primeiro isso. O Glauber é um absurdo, né, gente? O que realmente está acontecendo com o deputado Glauber, toda a nossa solidariedade, né, de uma decisão sem precedentes na Câmara dos Deputados, uma decisão injusta, porque, de fato, né, se apega a uma situação específica para omitir a real, né, decisão ali, todo o sistema de perseguição, porque é um deputado combativo, porque é um deputado que fala as verdades e que defende, né, a população brasileira, e sendo que muitos deputados que cometeram gravíssimos crimes, né, não só do que manifestam, e daquela malfadada imunidade, mas também de agressão, né, a pessoas, inclusive o relator, né, do processo, tem um caso mais grave que esse, está lá julgando o Glauber, então não faz menor sentido o que ele está passando, então toda a nossa solidariedade a essa postura corajosa, né, que ele tem feito de manutenção e defesa do seu mandato. Eu acho que todos nós que temos compromisso democrático temos que reconhecer reconhecer o trabalho do deputado Glauber em defesa da população, dos interesses brasileiros, e reconhecer que ele está, sim, sendo vítima de perseguição, né, num conselho de ética que está tudo menos defendendo aí a ética, né, dos congressistas. Muito bom. É isso. E agradecer aí, né, gente? Agradecer, Gisele, você, pela entrevista. Foi muito bom você ter vindo hoje aqui, nessa terça-feira, né, respondendo várias questões importantes. Boa noite, obrigado, volte e agradeça seu filho aí pela colaboração. Ele gostou de ouvir, viu, Florestan? Tá aqui, ó, vai dar um tchauzinho. Ai, que fofo! Ai, meu Deus! Gente, muito obrigada, viu? Um abraço para vocês todos aí. Ela é maravilhosa. Obrigada. Tchau. Arrasou agora. Beijo. Um abraço para ele também. Tchau. Tchau. Beijo, Sara.